Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou aqui para fazer uma pequena análise sobre o Enem 2019, prova de Ciências Humanas. E aí, será que a prova mudou? Passou por alguma intervenção? Será que houve alguma modificação nessa prova do Enem que era tão aguardada? Afinal de contas, é a primeira vez desde que o Enem passou por grandes alterações desde 2009, que mantém, portanto, o mesmo formato de lá até aqui, que nós temos uma prova elaborada por um governo diferente. Nos últimos 10 anos foi o mesmo partido que elaborou essa prova. Agora temos um novo governo. E aí, será que a prova mudou ou não mudou? Será que ela deixou de ser uma prova ideológica ou será que ela passou a ter outra ideologia? Vamos primeiro a uma curiosidade muito interessante. Você sabia que nessa prova do Enem nós não tivemos nome de nenhum presidente da República do Brasil? Exatamente, nenhum nome apareceu de Deodoro da Fonseca, de Deodoro da Fonseca até Jair Bolsonaro, o atual presidente. Nós não tivemos a citação de nenhum presidente da República, nem Juscelino Kubitschek, nem Getúlio Vargas, o que era tradicional nas provas, nem Collor, nem Lula, nem Sarney, enfim, nem o general Dutra, nem os da República Velha, Campos Salles, Venceslau Braz, nenhum, zero. Será que isso já é uma mudança? Sim, nós já tivemos essa pequena diferença das outras provas. Nas outras provas do Enem, era comum encontrarmos, sobretudo, alguma questão da era Vargas. Afinal, Getúlio governou o Brasil por quase 19 anos, 15 durante a era Vargas e depois mais 3 anos e pouco durante o período democrático. Também uma novidade nessa nova era é que da prova, né, porque ela foi criada, se não me engano, em 97, de 2009 para cá, é a primeira vez que não temos nenhuma questão sobre a ditadura militar. Mas aí, será que tivemos outras polêmicas, como, por exemplo, o fascismo ser de direita? A resposta é não, nós não tivemos. A prova do Enem, ela tem uma definição para mim, né? Ela foi uma prova light, diet, soft. Ela foi uma prova de história soft power. Ela não teve lá uma grande intervenção no sentido de aprovar essa ideologia ou aquela. Mas ela trouxe que tipo de temas? Eu fiz um pequeno rascunho aqui para me lembrar das questões que foram cobradas. Mais um exemplo, caiu sobre mandioca, sobre a produção de farinha, a produção de mandioca associada à escravidão aqui no Brasil e esse hábito alimentar dos escravos. É um tema importante, não deixa de ser importante. Uma segunda questão foi sobre propriedade privada, sobre uma pequena revolta que nós vamos ter na Inglaterra sobre a posse da terra, sobre a propriedade privada. Então aí um tema que também não é novidade, isso já era cobrado antes nas provas. Temos uma questão sobre a participação da Maria Quitéria, uma mulher que lutou no processo de independência do Brasil, mas ao contrário do que tínhamos nos outros anos, não houve nenhuma valorização nesse sentido pelo fato dela ter sido mulher. A questão não envolvia necessariamente a participação dela ou o papel dela, se foi decisivo ou não, ou se é importante valorizarmos que uma mulher também lutou nas guerras de independência do Brasil. Depois tivemos algumas questões sobre Idade Média, como, por exemplo, Santo Agostinho, que aí também envolve conhecimento sobre filosofia, cidades medievais, sobre o cristianismo tivemos uma questão, tivemos outra sobre discriminação religiosa no Brasil, tivemos uma questão sobre os quilombos, mas aí também chama a atenção que não é uma questão sobre a participação dos quilombos como um foco de resistência à escravidão, mas sim sobre uma inserção regional que a comunidade quilombola passa a ter nos tempos atuais. Outra sobre o sistema capitalista, a única sim mais identificada facilmente foi sobre revolta da vacina, mas que a resposta não era necessariamente associada ao problema da vacinação do Oswaldo Cruz,
né, da campanha de vacina obrigatória no Rio de Janeiro. Depois tivemos mais uma aí sobre a Constituição de 1824 e o voto censitário. Ou seja, nessa prova de ciências humanas não tivemos questões, por exemplo, como ditadura na América Latina, não tivemos questões sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Era uma aposta minha para essa prova. Podíamos ter algo sobre a participação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Mesmo Revolução Industrial foi muito tímido. Ou seja, a prova do Enem 2009, ela surpreendeu sem surpreender. Afinal de contas, quando teve início esse governo, nós tivemos algumas falas do atual presidente no sentido de dizer que a prova mudaria. Ela mudou sem dar áreas de grandes mudanças. Ou seja, a mudança foi sutil, a mudança não foi radical, não provocou uma possível polêmica, como poderia se imaginar. Ela foi, vamos dizer assim, na história, uma prova mais neutra. Mas isso é muito importante que tu saiba que essa neutralidade na história não existe. Afinal de contas, ela é feita por homens. E essa escolha da imparcialidade também é uma escolha. E isso a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar observando, continuar estudando, porque afinal de contas a gente também precisa entender os problemas que a história do nosso país ou que a história da humanidade nos trouxeram. A história não é uma ciência inventada. A história, ela se baseia em fatos que envolveram vida de pessoas, a perda de vidas, que envolveu questões polêmicas como torturas, mortes, assassinatos por conta de questões ideológicas, políticas, enfim. Desse Enem 2019, então, nós não tivemos esse tipo de abordagem. Maravilha? Espero que tenha gostado. Se gostou ou quiser deixar algum comentário aí no vídeo, eu agradeço. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço.